Pronto, já estamos começando. Então, como eu disse, eu estou começando a gravar. Quem não quiser aparecer, por favor, não abra seu vídeo. O John já está aqui, mas a gente já vai conversar com você, tá, John? Eu vou te apresentar. E, em princípio, eu queria dar as boas-vindas a todos, lembrar que a gente tem interpretação hoje. Temos duas cabines, uma de espanhol e outra de inglês para o português. E na cabine de inglês nós temos a colega Alicia Decock e também a Mônica Cavalcante. E no espanhol temos a Luísa Lamas e a Mônica Banha. E também temos Libras, para quem quiser o recurso do Zoom da janelinha de Libras, temos a Paloma Bueno e o Anderson Alves nos acompanhando aqui. Mais uma vez, uma parceria muito boa. Além disso, eu só queria lembrar que essa palestra vai ficar gravada no YouTube, como ficou a palestra do Tiago. O Tiago Coimbra, que fez a primeira palestra do ciclo de palestras desse primeiro semestre, falando sobre as práticas de Libras aqui no Brasil. E agora a gente tem o John Milton com a gente, que eu vou começar, então, a apresentá-lo para vocês. Primeiro, sobre essa palestra, Fotografias de Intérpretes em Busca de Vidas Perdidas, ela é baseada no livro homônimo do John, da Lexicus, e a gente conta, inclusive, com a editora aqui, que depois vai falar com a gente quando a gente chegar na parte dos debates, tá? E resgata esse livro as fotografias de intérpretes, em geral esquecidos, em momentos diversos do ato da interpretação. Além disso, em termos gerais, o livro mostra dois tipos de intérpretes: o intérprete língua, o sertanista, o batedor, que faz contato com outros, com grupos indígenas, e o intérprete que trabalha em situações de contato entre governos, antigamente um diplomata, mas hoje um profissional que treinou em escolas especializadas. Essas fotografias, como vocês vão ver na palestra do John, elas são analisadas de várias maneiras, como uma composição visual, formal, como uma performance, como um ato de interpretação, que demonstra a relação entre intérprete e interpretados, como um momento de história que expressa poder geopolítico e econômico, hábitos sociais, modas e, last but not least, como um resgate de vidas que foram perdidas no mar da história. O John Milton, de Birmingham, no Reino Unido, ele vai falar português, tá? E por isso que a gente tem a interpretação para espanhol e inglês para os nossos colegas de fora do Brasil. Ele é professor titular da Universidade de São Paulo em estudos da tradução. Ele ajudou a estabelecer o programa de pós-graduação e foi coordenador do programa de 2012 a 2016. O seu principal interesse é a teoria, história, sociologia, política da tradução. Publicou O Poder da Tradução, em 1993, que depois foi reeditado como Tradução, Teoria e Prática. O Clube do Livro e a Tradução, Bauru, 2002. Um País se Faz com Tradutores e Traduções, a importância da tradução e da adaptação da obra de Monteiro Lobato, em 2019. E fora do Brasil, ele organizou com Paul Bandia Agents of Translation, John Benjamins, 2009, e Tradition, Tension and Translation in Turkey, com Serraz Tahir Gursarklar e Silaha Paker, 2015. Também publicou artigos em revistas acadêmicas no Brasil e também Target e The Translator, além de traduzir poesia para o inglês, junto com Marilise Berlin, adaptou Hamlet, em 2005, Romeu e Julieta, em 2006, e Otelo, 2008. Recentemente, publicou fotografias de intérpretes em busca de vidas perdidas pela Lexicus, como eu falei. Como vocês viram, não é pouca coisa. A gente fica muito feliz de ter o John aqui e queria passar a palavra para ele e podemos iniciar. Ok, John? Ok, Fernando, muito obrigado. Podemos começar já. Muito obrigado pela apresentação. Acho que se precisa de umas aulas de turco, pronúncia de turco. Com certeza. Ok, Gurçalar. Ok,
Vamos lá, eu vou abrir agora. Aparecendo, eu vou para... Está aparecendo, agora é só o Sim, play. sim, sim. Agora eu vou para play. Ok? Está em Ok. play. Acho que agora tá bom. Ok, acho que posso... Deixa eu ver se dá para tirar esse painel aqui. Coloca bem. Não, acho que vai ser difícil tirar esse painel. Ok, play. Ok. Então vamos lá. Eu tenho muitos slides. Eu vou falar mais ou menos 1 hora. E alguns slides eu vou passar rapidamente, outros eu vou analisar as fotos. Fernanda mencionou que tem basicamente 2 tipos de intérprete, língua sertanista, que teve muito contato com os povos indígenas no livro, e outro tipo de intérprete diplomático, contato entre países. E nessa palestra eu vou analisar fotografias de 3 intérpretes, podemos usar a palavra da diplomacia, contato entre países. Vamos agora, escolher o livro, quem vai querer adquirir, Miriam, da editora, vai entrar depois. Vamos a certas ideias gerais sobre fotografias. Eu vou ler e vamos ver. A fotografia é como composição artística, na qual podemos detectar uma certa gramática da composição, que eu vou ver isso, que podemos ler fotografias como lemos textos. Fotografia captura um momento no tempo, fixando a aparência do acontecimento do John Berger, destacando o instante, trazendo-o para fora do tempo. As fotografias são sempre evocativas, de Susan Sontag, capturando a história ou a visão momentânea de um indivíduo, como uma borboleta, e aprisionando a realidade. As fotografias são como registros históricos, substituindo nossa memória, mostrando os costumes e hábitos do passado. E vamos ver exemplos disso. As fotografias mostram as relações interculturais, as maneiras pelas quais uma sociedade olha para si mesma e para as outras sociedades. As fotografias podem nos mostrar as relações entre as pessoas, nesse caso, o intérprete, e aquelas que ele e ela estão interpretando. John, só uma pergunta, desculpe te interromper. Você está avançando com os slides ou você continua no primeiro slide? Avançando. É porque nós não estamos vendo só o primeiro slide. Por Não sei o que favor. eu tenho que fazer. Esse é o problema que sempre vem. Ok, agora sim, ok. Então ficamos assim. Ok, então eu vou rapidamente passar por esses e só mostrar rapidamente. Ok, paramos aqui. Uma fotografia vai utilizar vários sistemas semióticos, cada um sendo uma construção social. Vamos ver várias linguagens semióticas, roupas, expressões faciais, gestos corporais, os modos sociais, o próprio enquadramento fotográfico e traços históricos de John Berger de novo. É aquela clichê, uma fotografia vale 1000 palavras. Fotografia, isso que é Roland Barthes, um estúdio de um tema que às vezes tem um elemento estranho, esquisito, desconcertante, o punctum.
Ok, um livro importante na área, Framing the Interpreter, que analisa fotografias, muitas das fotografias ligadas a guerras. Eu mais ou menos segui, mas eu não analisei fotografias de guerra. E vamos ver, primeiro, o diplomata francês, Arnaud Vissières, as datas dele, e por que chinês aqui? Porque ele foi diplomata na China. Essa aqui é uma fotografia muito conhecida, La Chine, une passion française. Ok, ele era sinólogo francês, e interessante que ele começou a carreira como delegado à missão brasileira, fazendo negócios com China, claro, todo mundo falando francês, e ele participou nas negociações de paz após a Guerra Sino-Francesa, que resultou na França ganhando, anexando o Vietnã e abrindo vários portos. E depois ele tornou-se grande sinólogo, ocupando a cadeira de chinês na Escola de Línguas Orientais em Paris, mas ele recebia várias missões chinesas que a gente vai analisar. E Liu Fenglu, diplomata chinês, que estudou em Londres e a Alemanha também. E vamos ver, esse aqui foi um livro, a capa de um livro muito bonito, com fotografias do século XIX, dos franceses na China e contato entre franceses e chineses. Aqui outro, vamos ver o Vissières aqui, comparar o Vissières aqui, olhando para o Fenglu, e o Vissières aqui com cara de aburrido, com os colegas intérpretes franceses. Ok, então vamos analisar esta foto. Apesar da guerra, que os dois estavam em lados diferentes, temos uma certa tranquilidade e afeição. Parece um encontro de amigos fumando juntos. Parece que é um tipo de narguilha aqui. Usando o termo do Barthes, que é um studium, mostrando que, com paciência, carinho e compreensão, relações harmoniosas podem ser desenvolvidas com a China, ou outro misterioso, inscrutável. Também temos um desejo pelo outro. Uma Europa atraída pela beleza e mistério do Oriente. Jonathan Spence escreve sobre o exoticismo da China, uma sensualidade que inclui algo de mais severo e agressivo, algo incognoscível, perigoso e intoxicante, composto de perfume e suor, de ondas de calor e o ar noturno apodrecido, claro, acompanhado de ópio. Talvez em alguns poucos anos vai ser possível transmitir esses perfumes e cheiros pela internet. Infelizmente, ainda não é. A foto tem uma triangulação. Vissières 27 parece cativado e está olhando para Liu Fenglu. Mas Liu Fenglu não devolve o olhar e olha para a câmera. Então a gente tem uma triangulação. Vissières para Liu Fenglu para a câmera e olhamos nós para a foto. Ele dirige o olhar a nós. E nossos olhares são atraídos para a peça central, o livro, numa mesinha, e também os canos dos cachimbos. Se a gente pensa nessa foto como uma foto, se a gente pensa na cena como uma cena homoerótica, podemos ver os canos dos cachimbos e o cano do cachimbo de Vissières é muito mais ereto do que o cano do cachimbo de Liu Fenglu. Um possível olhar. Vamos fast forward para
1910, 22 anos atrás, dá para ver Viciar muito bem vestido no meio, interpretando para grupo de chineses. Que eles estão olhando? Talvez alguns de vocês adivinharam. Aqui a gente tem Alfred Leblanc pilotando um monoplano Blériot. E estamos perto de Paris, desde 6 de maio de 1910. O príncipe de Zaital, que tio de Puyi, o último imperador, acabou de chegar do funeral de Eduardo VIII, que foi poucos dias antes, e ele está com um grupo de generais para aprender sobre assuntos militares. E agora nosso intérprete, no meio Viciar, ele é professor catedrático na Escola de Língua Oriental. Parece muito impressionante. E pode ser que essa aqui foi a primeira vez que várias das pessoas aqui viram um avião voando. Zaital, interessante com Mao Tse-tung, ele sobreviveu às várias revoluções, foi conselheiro para o governo nacionalista, Chiang Kai-shek, e depois também para o governo comunista. Podemos aqui, com certeza, alguns de vocês fizeram chuchotagem, ou fazem chuchotagem. Aqui, uma foto de possivelmente a mesma coisa que vocês fazem, mas provavelmente vocês não usam cartola e fraque. E quem é isso? Quem é o francês, com o príncipe de Zaital? Alguém sabe? Louis Blériot, o primeiro piloto para atravessar o Canal da Mancha, e agora ele consultasse para o governo francês sobre a aviação. Aqui, o intérprete desaparece. Essa foto foi publicada em vários jornais no dia seguinte, mas sem o intérprete. Os jornais não se interessam pelo intérprete. Nenhum jornal mencionou o nome de Viciar. Os chapéus estão levantados. Todo mundo está parabenizando Arnaud Leblanc. Segurando o braço dele, temos Henri Deutsch de la Meurthe, o grande mecenas, o rei do petróleo da Europa. Mas dá para ver que eu coloquei um pouco de esparadrapo. Vamos ver. Agora nossa foto muda completamente. E temos um menino à esquerda, o operário menino. Ele tem quantos anos? 12 anos? Operário no aeródromo de Issy. E temos uma foto completamente diferente. Nosso olhar dirige-se ao menino trabalhador. E essa foto, em vez de, para nós hoje em dia, em vez de ser uma foto dos parabéns que estão dando para Alfred Leblanc, o piloto, é uma foto sobre menino trabalhador comum naquela época, parece operário, tempo integral no aeródromo de Issy, contrastando com o outro menino de chapéu coco. Então, hoje talvez esse menino seria cortado, mas na época acho que talvez eles não tinham tempo ou máquinas para cortar as fotos também, e foto diferente. Vamos para a foto importante que vou analisar. Compartilhando uma piada. Dá para ver que você interprete muito bem, o ambiente muito bom, todo mundo rindo, e todo mundo parece contente. Aqui, então, estudo das relações harmoniosas entre França e China. China que está entrando no mundo da aviação, querendo montar sua própria força aérea, querendo comprar aviões, mas tem um ponto, o elemento diferente, esquisito. O que é esse menino
de chapéu coco está olhando. Nosso outro menino já foi, mas temos esse menino olhando alguma coisa. E podemos pensar, possivelmente os dois meninos de chapéu coco são filhos do homem alto, que eu vi em outros filmes da época, parece um engenheiro. E todo mundo, outro elemento importante, os chapéus que até 1900, vamos dizer 50, homem que saia sem chapéu foi considerado quase como homem nu. E os chapéus também, temos derby, cartola, fedora, mostram profissão, classe social, e claro que os mais importantes estão usando cartola. Falei dos personagens, também olhando para a câmera, Henri Capferret, outro engenheiro e aviador, e à direita de Cartola e Fracke, um dos organizadores, Eduardo Surcouf, um engenheiro e fabricante de dirigíveis e diretor da empresa Astra. Vamos continuar analisando certos elementos. Na foto temos três grupos. Henri Deutsch de la Meurthe, o mecenas, que não está se mesclando com o resto. O grupo central é aquele menino olhando para alguma coisa no chão. Os vectores, todo mundo olhando para o príncipe Zaital, menos o menino olhando para o chão, é Henri Capferret olhando para a câmera. Aqui os chapéus, vários tipos de chapéus, e chapéus também diferentes do grupo chinês. E muito interessante, o intérprete no centro da foto. Todas as fotos que eu vou mostrar, o intérprete tem um papel muito importante. E não tem fotos de intérprete escondendo. O intérprete vai ocupar uma posição central, como aqui, Vissière, visitando a Escola Militar de Saint-Maur, perto de Paris, com Zaital, o grupo de chineses. De novo, temos uma foto harmoniosa do contato entre a França e a China. Vamos mudar para nós. Vamos aqui. Então, aquelas fotos que eu mostrei são fotos muito ricas, mostrando muitas coisas rapidamente. Vamos, 1 hora. Relação ensino-francês. Uso de chapéus e roupa. Expressões faciais e corporais. As próprias vidas dos participantes. Blériot, Deutsch de la Meurthe, Leblanc, Vissière, Zaital. E estamos nos últimos dias do Império Qing, que terminou em 1912. O mundo dos negócios, todo mundo querendo vender, representantes das várias empresas querendo vender aviões para a China. Vimos a chuchotagem. E claro, aquela foto, o menino operário. E a concorrência entre as várias fábricas nos começos da aviação. Vamos para o segundo tópico, o segundo personagem, Mr. Underground. Vernon ou Dick Walters, a pessoa muito importante na história do Brasil. Umas fotos gerais. Aqui, aqui, ele foi ligação entre os americanos e a força brasileira, a força expedicionária brasileira na Segunda Guerra. É como ele falava, eu aprendia português. Aqui ele está numa reunião, podemos ver Eisenhower e acho que na esquerda, na frente, o primeiro-ministro britânico e Harold Macmillan, acho que General de Gaulle também. E aqui intérprete entre
Eisenhower. E aqui Eisenhower de novo. Aqui General de Gaulle. E aqui Eisenhower de novo. Aqui ele está no cerimônia de inauguração de George Bush Sr. E aqui Ronald Reagan. Ele está em todos. Ok, dá para ver, eu não vou ler tudo isso, mas dá para ver, ele conhecia todo mundo. Intérprete para vários presidentes dos Estados Unidos, não a não ser Truman, no começo da carreira, todos são republicanos. E depois ele teve contato com todo mundo aqui. Dá para ver a lista, eu não vou ler tudo isso, mas interessante no fim, ele sendo católico, bastante religioso, teve contato com vários papas. Ok, um pouco sobre a vida dele. Ele estudou na França, em Paris e Inglaterra. E ele aprendeu francês como falante nativo, mas também alemão, italiano, espanhol e depois português. Ele trabalhou interrogando soldados franceses que lutavam pelo governo de Vichy. E depois ele teve de atuar como guia para um grupo de brasileiros e portugueses militares visitando os Estados Unidos. Ele sabia espanhol e aprendeu os básicos de português. E depois foi oficial de ligação entre a Força Expedicionária Brasileira e os americanos. Ele fez bastante contato, amizades com os militares brasileiros. E depois ele foi intérprete de Richard Nixon, que a gente vai ver. E a gente vai ver este Goodwill Tour daqui a pouquinho. The Goodwill Tour. Tá tudo... Não estou conseguindo trocar muito bem. Ok, The Goodwill Tour. Ok, acho que está em Bolívia, traduzindo para Richard Nixon. E a gente vai analisar duas fotos aqui. Nixon fala e Walters interpretando Nixon. Vamos ver aqui. Então, estamos no Goodwill Tour. Estamos em 3 de maio de 1958, em Caracas, Venezuela. E dá para ver o tipo de interpretação. Ele interpreta Walters de memória. Então, isso aqui a gente pode discutir depois. Não tem nada, não anota nada. E Nixon parece calmo, sonhando, talvez tentando entender o espanhol, ele sabia um pouco de espanhol. O que destaca em Nixon no rosto, mandíbula, a boca e o lábio superior. Ele tem um queixo proeminente, associado às características forte, obstinado, honesto, realista, que pode sobreviver em um ambiente hostil. Stiff upper lip. E a expressão em inglês, stiff upper lip, atitude inglesa de permanecer resoluto, determinado, não demonstrar emoção, controlando quando confrontando adversidades. Ok, isso aqui está sendo transmitido para os Estados Unidos no World Radio Voice of America. E vamos ver outra foto aqui. Goodwill Tour, mas o que Walters estão fazendo em uniforme? Esse Goodwill Tour parece muito irônico. Goodwill Tour está mostrando o poder militar dos Estados Unidos, um aviso que os países no quintal americano deveriam se comportar bem. O próprio Walters, corpulento, talvez assim um elemento provocador associado ao poder militar dos Estados Unidos. Nós podemos também ver o militar apoiando o civil,
os militares americanos apoiando o governo civil, sempre ficando um passo atrás. Essas fotos vêm da revista Life, que é uma fonte excelente de fotografias. Life era muito patriótica, especialmente durante a Segunda Guerra, e dá a impressão de homens fortes, imperturbáveis, representando o poder dos Estados Unidos. Punctum, esse elemento te destoa. Por que o uniforme de Walters é tão amassado? Não tinha ninguém para passar roupa? Vamos ver. Ok. O que aconteceu um pouco antes? Essa foi a recepção que receberam. Go away, Nixon. Go home, out dogs. Isso é o que aconteceu com o limousine indo do aeroporto para o centro de Caracas. Que o carro de Nixon, Mrs. Nixon, Walter está com eles, um oficial venezuelano. Capa de Life? Dá para ver. Bem, problemas aqui, bem. Ok. Ok. Na pista do aeroporto foram cercados por multidão, protestando e cuspindo. No caminho do aeroporto, o trânsito parou por causa dos manifestantes que bloquearam o caminho, começaram a bater no carro blindado. Os seguranças norte-americanos não conseguiram segurar os manifestantes, quebraram as janelas e balançaram o carro, mas Nixon pediu para os seguranças não atirarem. De Life. Uma multidão desenfreada, agredindo o vice-presidente dos Estados Unidos e sua esposa com insultos e xingamentos, e tentando matá-los. Na semana passada, trouxe uma turnê de boa vontade de 8 nações, um clima chocante. Eles estavam prontos para pegar Nixon a partir de um minuto que ele desceu do avião. que Life Donald Wilson. E outro carro, quando o carro parou, eles começaram a bater na porta com paus. A escolta, alguns poucos policiais venezuelanos ficaram parados, apáticos. Nixon mostrava-se tenso, enquanto os vidros quebrados voaram como neve. O ministro de Relações Exteriores de Venezuela, Oscar Garcia Belutino, levantou as mãos quando o vidro atingiu. Uma pedra do tamanho de uma toranja bateu na janela, ficou presa, caiu no chão. A multidão tentou virar o carro. Aqui de Bruce Anderson, de Time Life. Senti uma raiva rápida e um desejo crescente de chorar. Bruce Anderson. Eu era americano, diante dos meus olhos, o vice-presidente dos Estados Unidos estava prestes a ser espancado até a morte. Como, em nome de Deus, algo assim poderia estar acontecendo em nosso próprio quintal do hemisfério? E o Eisenhower estava pronto a invadir Venezuela, que não aconteceu. No dia seguinte, conseguiram voltar. Então, vamos ver nas fotos de novo. Esse incidente aconteceu, vamos dizer, mais ou menos 1 hora. Não foram para um monumento no centro de Venezuela, foram diretamente para a Embaixada Americana. E poucos minutos, vamos dizer, 1 hora antes, os dois quase morreram, quase foram espancados até a morte. Acho que agora entendemos por quê o uniforme de Walters não foi passado e a expressão de Nixon, pensando que poucos minutos antes ele quase chegou a ser morto. Acho que ele está pensando isso. Acho que ele não está escutando o que Walters está dizendo. Está pensando como eu consegui sobreviver.
Ok, vamos ver Walters. Aqui, carreira sempre em situações complicadas. Aqui, Roma, quando Cia estava tentando impedir os socialistas, comunistas tomar poder, 62 adido militar no Brasil, ele rapidamente foi para Vietnã, ele acabou sendo vice-diretor da CIA e diretor substituto em 73, época de Watergate. É possível que sua recusa de encobrir a investigação de Watergate resultou na investigação que seguiu. E depois, quando ele aposentou no governo de Reagan, ele foi embaixador itinerante e também embaixador das Nações Unidas e na Alemanha, durante a época da reunificação. Claro, falava alemão. Mr. Underground. Ok. Não foi general de guerra, nunca entrou em qualquer tipo de situação de guerra. Foi sempre intérprete, mas isso, aqui dá para ver alguém escrevendo negativamente sobre ele. Sabia tudo sobre operações de facadas nas costas, mentiras, tramas trapaças, tramas de golpes, assassinatos, operações de desestabilização, desinformação, chamado de Mr. Underground. Ele tinha um hobby de conhecer todos os metros no metrô do mundo, ele sempre queria saber o que estava acontecendo, e quando chegava num país, ele foi dar uma volta no transporte público, falar com as pessoas. Quando estava em Paris, lembro que ele falava francês como nativo, e nos bares não gostava de beber, mas ele bebia com os operários, soldados, policiais, etc., para saber o que eles estavam pensando. Ele é muito católico, e para falar de George Rutler, Dick Walters adorou o drama de tudo. Como um solteirão casto, não fumante, abstêmio, era um tipo ascético de James Bond, com vantagem adicional de ser verdadeiro. Então, nada de mulher, nada de bebida, nada de fumar. James Bond, difícil imaginar Walters como James Bond. Murovich, lado sinistro manipulador. Ele era o cachorrinho jesuíta controlando George W. Bush, enquanto Bush era diretor da CIA. Então ele é tipo de importante na jesuítas muito conservadores, e ele parecia estar em muitos locais onde estavam ocorrendo golpes de estados apoiados pela CIA, um tipo de Forrest Gump. Ok, Murovich escreve muito contra Walters. Aí, claro, como ele nunca tinha contato com mulheres, etc., suspeito que ele era gay do armário, mas foi chamado de eunuco. Não tinha nenhum interesse sexual em nada. E muita gente chamava ele de um chato pomposo e gordo. Ok, livro dele chama Silent Missions. Ele organizou os contatos entre Kissinger e os vietnamitas do norte para tentar discutir o fim da guerra. Também os chineses ajudou a organizar a visita de Nixon à China. E dá para ver aqui uma lista. Está tudo no livro dele, está tudo no meu livro. Não vou ler tudo isso, mas dá para ver. Ele aparecia em mais lugares do que o Forrest Gump. Possivelmente envolvido golpes no Irã, 53, Guatemala, 54, Chile, 73, e vou falar mais sobre Brasil. Defendeu a presença dos militares na América Latina. As Forças Armadas constituem na América Latina um fator de estabilidade,
obstáculo às ambições dos comunistas, possivelmente envolvido na Guerra das Malvinas, e possivelmente assassinato de John Kennedy. Ok, golpe de 64 no Brasil. Vamos lá o que Peter Kornbluh fala que o general Walters obviamente fez relatórios sobre todas as figuras militares brasileiras com as quais estava tratando. Lembra que ele era muito amigo de vários militares, especialmente Castelo Branco. Ele certamente disse a seus superiores, não apenas nas Forças Armadas dos Estados Unidos, mas também no Departamento de Estado, na Casa Branca, quem ele considerava mais eficiente, mais pró-Estados Unidos, mais profissional, mais provável de ser um líder de golpe eficiente e forte. E isso foi Castelo Branco. Então, como Phyllis Parker disse, os Estados Unidos não se envolveram na execução da golpe porque não houve necessidade. Mas o Walters teve encontros regulares com Castelo Branco e outros generais antes do golpe, e era um tipo de intermediário entre o governo norte-americano e os generais do exército brasileiro, e ele foi figura muito, muito influente, mostrando para os generais que os Estados Unidos tinham o apoio e possivelmente a Marinha e o Exército brasileiro ia ajudar os golpistas em qualquer caso de guerra civil, que claro que não aconteceu. Uma foto muito interessante de Walters com Castelo Branco. Podemos analisar essa foto de várias maneiras. Inicialmente, óbvio, o grande poder dos Estados Unidos e o pequeno Brasil. Mas os dois estão se dando muito bem. Parece uma situação harmoniosa entre o grande Estados Unidos e o pequeno Brasil. Os dois vão para o futuro juntos e em grande harmonia e amizade. Interessante que aqui Walters não está de uniforme e tampouco Castelo Branco, mostrando que não é mais necessário que haja presença militar. A situação no Brasil, com a ajuda do grande Estados Unidos, está muito boa. Walters como intérprete. Vocês viram que ele nunca usava qualquer tipo de anotação, sempre falava de memória, criticado muito pelo fato que Walters interpretava muitas vezes de uniforme, atraindo continências de soldados, uma grande distração para qualquer intérprete. E Obst, que era o intérprete oficial da Casa Branca do alemão, critica Walters porque odeia Walters no livro dele, ou tem muitos ciúmes, porque Nixon preferia usar Walters os intérpretes oficiais da Casa Branca, e ele sempre tinha muita desconfiança dos intérpretes oficiais. Walters não tinha nenhum tipo de treinamento, não sabia fazer anotações, achava anotações contraprodutivas, interpretava trechos de 5 minutos ou mais de memória. E ele acha que Walters não alcançou a competência de um intérprete diplomático profissional. E ele fala do francês, aqui, vamos ler essa situação. Ele fala com clareza e convicção. Aceita como sentença que uma sentença inteira parte de outras sentenças estão faltando. Várias coisas foram mudadas bastante e algumas palavras foram acrescentadas que o presidente nunca disse. No entanto, o impulso principal, o teor, estava lá. De fato, o discurso de boas-vindas de Walter foi um pouco melhor que o de Nixon. Todo mundo estava feliz. Ele provavelmente recebe muitos elogios por sua a interpretação, mas conforme Obst, ele nunca ia
a ser aprovado numa prova para entrar como intérprete oficial do Departamento de Estado. Ele é um pouco como um tipo de intérprete showman, como podemos ver em League of Nations, quando toda a interpretação era consecutiva. Ok, nosso terceiro e último, temos 10, 15 minutos. O general dos intérpretes, Viktor Sukhedrov, que faleceu poucos anos atrás. Ok, ele era intérprete para uma lista enorme de políticos e líderes da União Soviética. Khrushchev, Brezhnev, Gromyko, Kosygin, um pouco para Gorbachev. Eu deveria colocar que Gorbachev faleceu no ano passado, não está aqui. E ele teve contato com muitos líderes mundiais de vários países. Vamos ver um pouco da vida dele, que é muito interessante. O pai dele era espião nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. E nesse tempo, o Sukhedrov passou 6 anos em Londres com a mãe. Trabalhava na Embaixada Soviética. E chegou lá aos 6 anos de idade. Poucos dias antes do começo da Segunda Guerra, ele estudava na escola de embaixada, claro que soviética deve ser tudo em russo, mas ele não morava junto com a comunidade russa. Ele morou e teve amigos e brincava na rua com crianças inglesas em Hampstead. Isso foi ótima maneira. Talvez alguns entre vocês estavam nessa posição de ficar 6 anos país de língua inglesa, e claro que vocês ficaram fluentes. Chamado por Ruth Hill Usin, Third Culture Kids, crianças de terceira cultura. E talvez podemos discutir isso um pouco depois. Podemos ver ele aqui com Khrushchev, com Nixon e Brezhnev, e vamos analisar fotos dos dois. Estou conseguindo problemas. Oh, não. Não. Meu problema no computador aqui. Tranquilo, John. Pode Não, voltar. ok, tá Calma. bom. Não, Ok. problema com meu computador aqui. Pronto. Ok. De novo com Nixon, com Jimmy Carter e Brezhnev, Margaret Thatcher, acho que, e Gorbachev, acho que no fim da carreira dele. E vamos analisar essa foto aqui. Eu descrevi, ela está com 2 taças. Ok. 19 de junho de 73, estamos no SALT, Strategic Arms Limitation Talks, para limitar armas estratégicas, um brinde. Parece que Nixon e Brezhnev estão se dando muito bem, com taças de champanhe. Nixon apontando para Brezhnev com careta de malvado, de uma maneira jocosa, como fosse um menino dedo duro contando que seu colega estava bebendo demais. Brezhnev tinha problemas com bebida e também remédios. Sukhedrov, podemos ver Sukhedrov, não só como intérprete, mas como minder, guia, baba, intérprete baba e conselheiro. E Brezhnev, que era menos sofisticado do que Sukhedrov, sempre pedindo ajuda para protocolo, etiqueta, aqui, incidente aqui quando Brezhnev beijou Carter 2 vezes no rosto, ele perguntou para Sukhedrov que isso era, podia fazer isso, um americano, e Sukhedrov faz que sim, tudo bem, sim.
Nixon também tinha problemas com bebida. E depois de uma taça podia fazer e dizer qualquer coisa. Então aqui temos Sukhadrov acostumado a guiar e cuidar do Brezhnev. Ele tem outro pupilo para cuidar. Ele está no meio, claro que rapidamente traduzindo os comentários e as piadas dos dois meninos, controlando a situação e assegurando que a situação não se torne um fiasco. E a gente viu que Nixon tinha muita confiança no intérprete não oficial, Walters. Aqui vemos uma situação semelhante. Isso parece extraordinário para Harry Obstuk, que agora ele tem mais confiança no filho do espião soviético do que os intérpretes oficiais. Ok. Parece que Nixon, então, também tinha uma certa dependência de Sukhadrev. E antes de fazer um discurso na televisão, em 72, ele pede para Sukhadrev ler a versão do discurso em russo nos bastidores, com a mesma carga emocional. E Sukhadrev, que falava inglês perfeitamente, e quando estava nos Estados Unidos, Sukhadrev usava um sotaque americano. Quando no Reino Unido, ele usava um sotaque inglês. E parece que quando ia para a Índia, ele conseguiu um sotaque indiano também. E Sukhadrov estava lendo com a mesma emoção do que Nixon lia. Kissinger também era grande fã de Sukhadrov, pedindo para ele ditar suas anotações sobre o primeiro encontro entre Nixon e Brezhnev em 72 para sua secretária. Era também intérprete pessoal de Khrushchev, e um filme muito interessante na televisão, YouTube, Khrushchev Does America, e muito interessante, Khrushchev acabou nos Estados Unidos sendo um tipo de celebridade, tem muita gente olhando para ele, vendo ele passar de carro, ele até foi para Hollywood, e até ele falou para grupo de atores e diretores, e me lembro de uma cena quando Marilyn Monroe está entrando para ver a fala de Khrushchev. Infelizmente não há nada, e não achei nada na internet de Sukhadrov interpretando. Não sei se existe, se é interessante tentar ver de novo. Está tudo parado aqui. Ok. Ok. Tríptico. Dois lados. Pintura religiosa. Cristo no meio. Discípulos, aqui temos Maria. Temos, não sei se João Batista lado. Então, Cristo no meio. Eu acho que tem certas semelhanças aqui. Brinde. Vamos analisar. Ok, foi tomado um pouco tempo, poucos minutos antes da última foto. E parece que Nixon não sabia muito bem sobre a tradição russa de brinde. Mas ele está bem aqui, gostando do momento de descontração. E parece que o álcool já está tendo algum efeito. Sukhadrov está sempre sorridente, perguntando-se como a situação vai se desenrolar. Então ele está vendo que ele tem que cuidar dos dois. Andrei Gromyko, com lenço na boca, sempre tinha fama de ser responsável, aqui ministro de Assuntos Exteriores, e dedicado. E com certeza ele testemunhou várias situações quando Brezhnev ficou bêbado. Ele parecia preocupado. Mas William Rogers
que teve o secretário de Estado, mas sempre teve papel secundário Kissinger. Ele está bem, mas ele não tem champanhe. Aqui temos cúpula de Glassboro, capa de Live. Será que isso foi a única vez que tivemos intérprete na capa de Live? Ele escreve que a grande profissão está presente, mas invisível. Mas o que a gente viu? A gente viu Sukhadrov no meio, sempre, das fotos. Sábio, consciente, calmo, no controle da situação, sempre bem vestido e bonitão. Ok, Glassboro, aqui, Lyndon Johnson, presidente americano, e discutindo a situação no Oriente Médio, após a guerra dos 6 dias entre Israel e Egito, e também a guerra de Vietnã. O resultado foi positivo, melhorando o ambiente entre os superpoderes no auge da Guerra Fria. Ok, Life sempre empolgava em dar uma impressão positiva para os Estados Unidos. E olha essa foto. O presidente Johnson está sorridente, paternal, bem-humorado. Enquanto Kosygin parece emburrado, recusando-se a olhar para Johnson, negando o contato com Johnson, o representante do Ocidente. Qual é a mensagem? Claro. Nós, Ocidente, queremos contato com vocês, mas vocês querem viver num mundo à parte. Um mundo triste, onde ninguém sorri. Sukhadrov sempre destaca. A legenda da foto diz que Kosygin e Johnson, com intérprete em Glassboro, não fala quem é o intérprete de que país intérprete. É bem possível que os repórteres tivessem pensado que Sukhadrov fosse norte-americano. Como eu falei, tinha sotaque perfeito norte-americano nos Estados Unidos. E Sukhadrov está numa posição dominante, gesticulando, falando, parece que está traduzindo alguma coisa que Johnson acabou de falar. E gesto com a mão. Como podemos interpretar isso? O simpático e sorridente presidente Johnson está lhe oferecendo algo, mas a senhora está virando as costas e não quer saber sobre a oferta. E claro, a foto deliberadamente dá uma impressão muito positiva de Johnson. E esse dia, Sukhadrov teve um problema, o dente foi extraído no dia anterior, ele dá para ver que a bochecha é um pouco inchada, mas parece que isso não impede sua interpretação. Ok, vamos para minhas fotos preferidas aqui. Aqui vemos Sukhadrov, 20 anos atrás. Aqui, ele está em visita a Londres com Kosygin. Ele quer encontrar com os ex-vizinhos, o casal Holloway, que a gente vai ver daqui a pouquinho, mas eles estão aposentados e não mais morando em Londres. Ele está ao lado da casa onde ele morava, apartamento em Hampstead, em Londres. Aí na foto, ele olha para si próprio, menino, dá para ver a foto para quem está olhando. Ele está vestido de soldado, criança. Ele tem uma metralhadora de brinquedo que ele segurava na foto, não dá para ver muito bem. E era inveja da rua. O Uncle Jack, ou que a gente vai ver daqui a pouquinho, que era o vizinho, que o casal vizinhos que não tinham filhos sempre cuidavam do Vitya. E Uncle Jack fez a metralhadora de brinquedo com um pedaço de cano de gás, uma lata e parte de um encosto da velha cadeira. Ele colocou um pequeno motor, ele era engenheiro. E fazia muito bem, porque o motor fazia muito bem. E aí ele levou a arma de volta, a arma de brinquedo, para a Rússia.
Agora ele deu para filho dele, Sergei. O capacete aqui era o capacete que Uncle Jack usou na Primeira Guerra, e Uncle Jack colocou uma estrela vermelha na frente. Está aqui, símbolo da Rússia. E aqui temos Uncle Jack e Auntie Mary olhando para a foto que a gente viu de Sukhadrev, que está olhando para a foto dele mais de 20 anos atrás. Um tipo de mise-en-abîme, um dentro do outro. Os Holloway, casal de Holloway, Uncle Jack e Auntie Mary, agora morando na Isle of Wight, sul da Inglaterra, olham para o homem, já com uma posição muito importante num país distante, no outro lado do cortina de ferro, que era um tipo de filho substituto para eles, e que eles que não tiveram filhos amaram. Uncle Jack aponta com orgulho para Victor. Este homem, tão bem apessoado, tão bonito, tão bem sucedido, era meu grande amigo Victor. Quase um filho. E quando podia, me acompanhava na minha Honda para entregar as cartas. Eu tenho que explicar que Uncle Jack era engenheiro, mas ele estava sofrendo efeitos do gás da Primeira Guerra. Então era muito melhor. Claro que Londres era ainda muito poluído, mas era muito melhor para ele trabalhar lá no ar livre, fora de qualquer escritório. Então ele acabou trabalhando de carteiro. Em muitas ocasiões, Victor o acompanhava na sua Honda. E claro que falavam juntos. Provavelmente Victor falava para quem recebia a carta. E foi uma maneira excelente de Victor melhorar seu inglês. E na idade de 8 anos, ele foi com um grupo de crianças russas para o norte da Inglaterra e começou a trabalhar de intérprete com 8 anos, porque o gerente do grupo de russos não falava inglês e tinha operários lá que estavam consertando várias coisas na casa, e Victor, com 8 anos, acabou sendo intérprete. Nesse momento, a partir desse momento, Victor soube que ele queria ser excelente intérprete. Ok. Victor, na segunda foto, que a gente viu, está no meio, está ao lado do apartamento onde morou entre 6 e 12 anos. E falei, isso que ele está olhando. Ele escreve com bastante nostalgia sobre o período que ele passou em Londres. Ele olha para uma foto de si próprio com a metralhadora de brinquedo que foi fabricado por Uncle Jack. O menino está confiante, orgulhoso de seus brinquedos, e com a estrela soviética no capacete está pronto para defender a honra da pátria. E isso aqui está repetido, o que eu falei sobre ele passar o brinquedo que Uncle Jack fez, e Uncle Jack também tirou as fotos e revelou as fotos para Victor. Ok, eu terminei, eu tenho só um pouco de poscrito agora, e a gente viu essas fotos, e para todas as fotos que a gente viu, essa aqui é minha foto favorita. Essa aqui é uma parte do livro, e só ver uma coisa que eu vejo, punishing an interpreter, que é isso. A gente viu coisa muito positiva. Até agora, vamos ver, isso aqui não é parte do livro, mas uma beware. Esse aqui é um intérprete que interpretou mal, acrescentou, tirou uns zeros e acabou tirando esse dinheiro. A large piece of bamboo cane is placed behind his knees. This is trampled on by 2 men, one standing on each end, to convey more or less pain as they approach to or recede from his person. A punishment decreed against interpreters, detective of willful misinterpretation. Then the punishments of China
George Henry Mason, cuidado. Me lembro que eu era orientador de um intérprete e professor de interpretação, uns anos atrás, e um dia ele veio para mim com um problema nos joelhos. Aí, claro que eu perguntei, ele desconversava, mas agora eu sei o que aconteceu com ele. Beware se vocês acrescentem ou tiram zeros. Ok, eu livro de novo aqui. Eu terminei, acho que terminei, falei 1 hora, e a gente pode abrir para perguntas, comentários, etc. Stop sharing. Ok. Fernanda, palavra Oi, está com John, você. que incrível. Te agradeço demais por a gente poder fazer essas reflexões baseadas nessas fotos e realmente como é incrível as histórias por trás das fotos e essas análises que você faz. Eu estou vendo que a Miriam, a editora, né, ela está colocando aqui no chat os contatos para quem quiser adquirir o Não, livro. não sei se Miriam quer falar, tá? Então, Ela pode era falar? isso que eu ia perguntar. Ela está Sim, aqui, ela pode Miriam. falar. Se ela Sim, quiser, ela Miriam, pode. passo a palavra para você. Eu estou tentando abrir aqui o vídeo, eu acho que não vai. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, 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 sim. Então, boa noite a todas, a todas. Eu gostaria de, em nome da Thelma e da Vera, agradecer a nossa participação. Eu coloquei aí no chat os contatos da editora. Só iniciar meu vídeo. Deixa eu ver aqui, vamos ver se vai dar. Agora eu apareci. Eu coloquei o link da editora, e inclusive é um link que cai diretamente no livro do John, para que vocês possam conhecer melhor a obra, e quem quiser adquiri-lo, não somente no site da editora, mas também na Martins Fontes da Paulista, também tem o livro do John à disposição. Tem um telefone, então qualquer dúvida que vocês tenham, a gente está lá à disposição. Eu trabalho com divulgação em instituições de ensino, então, se alguém quiser fazer contato e nos convidar para que a gente participe de outros eventos, eu terei o maior prazer em participar também. Tá ótimo, Miriam. Muito obrigada por você contribuir dessa forma e dar informação para as pessoas aqui. Eu acho incrível que é uma coincidência, ao mesmo tempo não é por acaso nosso interesse também no trabalho do John, que a gente está recebendo aqui no Rio, recebeu em São Paulo e agora recebeu aqui no Rio a exposição sobre o julgamento de Nuremberg. Um julgamento 4 Sim. línguas, contando exatamente as histórias por trás desse julgamento incrível, né, que aconteceu e foi um marco para a humanidade no pós-guerra, e a história dos intérpretes especificamente. A gente gostaria muito de ter, como o John até falou, muito mais registros, inclusive da atuação desses intérpretes. A gente tem bastante coisa, né, registrada, mas a gente queria até ter mais coisas registradas. Aqui, lá em São Paulo, foi no Palácio da Justiça, e aqui no Rio está na PUC Rio, para quem tiver interesse de ir lá. Passou, nem sabia que passou aqui, não? Esteve no Palácio da Ah, Justiça aí 1 mês em São não, Paulo, e não agora está aqui entendi. no Rio. Alguém tem Uhum. alguma pergunta? Se quiser colocar no chat, ou se quiser, eu acho que eu consigo abrir o áudio para quem quiser perguntar alguma coisa. Agora, essa última parte, John, assustadora, né? Se nós formos pensar nas punições que os intérpretes continuam sofrendo, na verdade, né? Porque, inclusive, Sim, 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 sim. uma das palestras que vai acontecer, que aconteceu lá em São Paulo e a gente vai ter aqui no Rio, é sobre intérpretes em zona de conflito e como eles ainda sofrem, né, por toda essa variedade de papéis que às vezes o intérprete ou quer ou é forçado a assumir, e muitas vezes visto como traidor, e às vezes realmente atuando como espião. E você tinha falado que ia falar um pouco mais sobre aquela Third Culture Kids. Você Sim, pode ir um não sei pouco se mais esse alguém. conceito? Ok, acho que tem duas coisas. Vou falar um pouco a primeira colocação. Sim, muita coisa escrita, feita no Afeganistão.
e muitos intérpretes tendo problemas para emigrar porque eram considerados traidores pelo Talibã. E muitos com medo de perder suas vidas, e claro que famílias também. Alguns conseguiram visto para ir para Estados Unidos, Reino Unido, outros não. Então, muita coisa interessante, especialmente Afeganistão aqui. E claro que há muita coisa interessante, claro que aqui no Brasil, por exemplo, os intérpretes do Lula e não me lembro, acho que é alguém, Sérgio, não me lembro o nome dele, eu li um É o pouco sobre Sérgio ele. Xavier, nosso Sim, colega. sim. Mas, sim. Claro que o problema para intérprete do presidente falar, escrever livros, muita coisa ele não pode colocar. Mas, com certeza, uma das razões que Lula é muito popular em vários outros países é a qualidade da interpretação do Sérgio Xavier. Que Neil Sukhadrov, que estava tipo amenizando o Khrushchev era basicamente um camponês meio vulgar, e Brezhnev falava muito mal, e Gorbachev falava não era muito bom, não tinha muito, quando ele fazia discurso, ele usava palavras muito burocráticas, muito aburrido para escutá-lo, e claro que Sukhadrov melhorou tudo. Isso de mudar seu sotaque para cada país no que se está muito interessante, mostrava grande habilidade dele de ator. Isso de Third Culture Kids, não sei se, acho que para eu não sou Third Culture Kid, infelizmente, não sei se alguém aqui é Third Culture Kid, seria interessante ver. Alguém coloca no chat ou liga o microfone e temos, você, Fernando, Third Culture Kid? Não. Não. Eu queria saber se alguém é aqui. E só sobre o que você comentou, eu acho interessante que você disse, em algum momento, que o Hobbes, né, ele falou que o discurso do Walters, em algum momento, era melhor do que o Nixon tinha falado. E a gente tenta muitas vezes passar para os alunos, principalmente, a gente falou sobre isso, a formação hoje em dia, que é muito importante, essas questões éticas, né? Até que ponto a gente pode ser fiel, manter o sigilo e, ao mesmo tempo, fazer um bom trabalho. Tudo isso equilibrado, é muito interessante, né? Equilibrar isso tudo profissionalmente. Alguém queria se manifestar sobre ser ou não ser uma criança de uma terceira cultura? Acho que não, John. Eu pensei que todo mundo. Não, eu vi uma coisa rapidamente no chat falando de Walters usando uniforme para intérprete, que alguém ficou meio chocado, que hoje em dia, não sei, no governo Bolsonaro, interessante, não sei nada da interpretação dele, porque ele viajava muito pouco. Mas claro que um elemento era o fato que Michel Bolsonaro ou era intérprete de Libras. Eu E acho que ela sabe ela sabe Libras, Libras, e né? não E era ela intérprete. valorizou os intérpretes Sim, de sim, sim. Libras. Então, É. então eu gostaria de ver alguma coisa sobre o governo Bolsonaro e a comunidade de Libras. Ajudou Libras? Ou seria interessante? Não vi ninguém escrevendo ou falando sobre isso. Mas seria interessante ver. Deve ter tido muita discussão dentro da comunidade de Libras, de surdos, sobre isso, mas eu não vi nada até agora. E tudo isso, claro que a área diplomática, muito, muito interessante. Então, vendo a intérprete chinês, que era do chinês, eu conhecia muito bem a Lula, quando a última presidente de Lula, conhecia muito bem
a intérprete de chinês, talvez alguns de vocês que tiveram contato com Márcia Schmaltz, que infelizmente faleceu uns poucos anos atrás, problema de câncer. Márcia gaúcha, parece que era mais solteira, casou com marinheiro taiwanês, e Márcia aprendeu chinês fluentemente com sotaque de Taiwan, e acabou sendo intérprete do Lula, a última vez que ele foi para a China. Mas acho que Márcia nunca escreveu nada sobre isso, infelizmente. Então, Márcia É era um uma tipo de... pena, era ótimo ter esse registro, né? Márcia era a Third Culture Kid, sim. Sobre a interpretação no governo Bolsonaro, a gente viu algumas vezes o colega Paulo Liégio, em algumas viagens que o Bolsonaro fez, eu lembro de ver as imagens do Paulo. O Tiago Nogueira está comentando aqui, confirmando a minha informação de que ela sabe alguma coisa, a Michelle Bolsonaro, de Libras, mas ela não é intérprete. E ele diz aqui que eles criaram uma política de intérprete de Libras acompanhando o presidente Bolsonaro. E havia uma equipe para as demandas do Planalto, porém não houve a criação de nenhuma política efetiva em relação à interpretação. Isso é um comentário do Tiago, que está aqui acompanhando a gente. Interessante. John, olha só, eu acho que a gente está caminhando para os nossos últimos comentários e perguntas. Você quer falar alguma coisa? Não, se tem, não estou vendo tudo no chat. Não, Se eu tem estava alguma olhando coisa. aqui, não surgiu mais nada. Deixa eu ver aqui. O livro está disponível nos Estados Unidos? Temos uma pergunta aqui sobre o livro. Não, Lexicos sempre pode mandar para os Estados Unidos, sim. Acho que manda mail para Lexicos. Aqui, a Miriam falou ainda não, e que pena, mas quem sabe, pode mandar, Sim. né? Não, Vamos acho tentar. que Lexicos manda sem problemas, sim. Ótimo, que Sim. bom. E não, acho que todo mundo fica meio assustado com os castigos, no fim. Eu acho que você assustou alguns Sim. com os castigos. Espero que a gente não enfrente isso na vida, né? No mundo. A gente prefere ir para uma outra energia de comunicação, né? Que é a nossa função Sim. principal. Aqui o Tiago, houve várias tensões sobre a presença desse intérprete ao lado de Bolsonaro, que atuava sempre em Libras, né? Tem umas imagens bem icônicas que valem ser analisadas também. Também mais um comentário do Tiago aqui sobre o intérprete de Libras do Bolsonaro. Sim. Então, não sei se seria interessante alguém realmente estudar isso. Ótima dica. Escrever um artigo, até tese, e, claro, assunto muito interessante. Muito bom. E que bom que a gente já fechou um link aqui. A gente começou com uma palestra de Libras, o ciclo, e entramos aqui na análise das imagens com o Johnny, das fotos e as vidas por trás dessas fotos, e fechamos com Libras, de novo, falando também como é importante essa análise. John, muito obrigada, queria te agradecer muito. Fiquem atentos, porque a gente vai ter a próxima palestra, que é a última do semestre desse ciclo de palestras, vai ser das colegas Annelise Gondar, Denise Araújo e Rafaela Quental, sobre a mudança do curso de formação de intérpretes da PUC-Rio, do presencial para o remoto, no dia 30/5. Então, também é um trabalho que elas publicaram juntas, muito interessante. Aqui, o Tiago está colocando aqui um vídeo, o link de um vídeo do Bolsonaro empurrando o intérprete. Aí, depois a gente passa isso para o John, tá, Tiago? Vou até copiar aqui e depois a gente mostra para ele. Ok, deixa eu ver se tem... Se você puder copiar. Deixa eu entrar de novo, Pei. No chat, tá no chat. Então, queria agradecer muito a presença de todos aqui. Que bom que a gente fez mais esse encontro. E, como eu falei, fiquem atentos que a gente continua divulgando e a próxima vai ser no dia 30/5. Obrigada muito aos intérpretes. Se as intérpretes quiserem abrir suas câmeras agora, e a Miriam também, eu queria agradecer muito a Mônica Banha e a Luísa Lamas. Queria agradecer muito a Mônica Cavalcante e a Alicia Decock, que está aqui conosco, ao Anderson, que está ali em Libras,
e a Paloma, que não está aparecendo, mas que nos ajudou aqui em Libras. Ok, no, Tiago, sim, Tiago está... Coisas interessantes do Tiago aqui. Sim. Sim, Tiago sempre antenadíssimo e Ok, nos Tiago, ajudando aqui. ok. Tá bom, então muito obrigado a vocês e manda informações sobre palestras no futuro para mim. Ótimo, E mando sim. espero ter contato com vocês no futuro. Certamente, Ok, John, agradecemos não. demais. Queria dar Ok, boa noite a ok, todos e a gente vai encerrar aqui a reunião, tá? Muito obrigada a ok. todos. Bye bye for Renata, now. Bye bye. obrigada pelo apoio, sempre. Bye bye. Obrigada, queridas Lúcia, Tiago, Eleonora, todos que nos prestigiaram. Muito bom, gente da Tailândia, do México, da África, do Brasil, com certeza. Foi muito bom ter vocês todos aqui, tá? Boa noite. Vou fechar aqui.